Esse nível consultoria está ficando cada vez mais perigoso. Olha a pergunta que me fizeram dessa vez. Inclusive, até me pediram para responder aqui num vídeo. Quero começar dizendo que o vídeo não tem a intenção de ofender ninguém que usa essa expressão, ao contrário. O vídeo tem a intenção de esclarecer, tá bom? E de esclarecer de forma teológica e bíblica essa questão. Será que Deus sonha ou não? Será que é certo a gente usar a expressão que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida? Viva os sonhos de Deus. Deus tem sonhos para a sua vida. Essa expressão ela é uma expressão moderna, né? Uma expressão meio neopentecostal, uma expressão que já está em livros, está em música, e os crentes estão com essa expressão na sua boca, nas igrejas e tal. E a minha intenção aqui é eu vou colocar do meu ponto de vista, vou colocar de um ponto de vista conservador, tá bom? Eu vou colocar também de um ponto de vista bíblico, teológico, para você avaliar. E aí, você pode até deixar aqui nos comentários, claro que de forma educada, né? O que você acha sobre essa questão, tá bom? Sonhos de Deus. Será que Deus sonha? O principal ponto da minha resposta aqui vai se basear num argumento de lógica que se baseia nos atributos principais de Deus, tá bom? Naqueles atributos que são incomunicáveis. Daqui a pouco a gente chega lá, você vai entender. Se você ainda não sabe quais são os atributos incomunicáveis de Deus, você vai aprender hoje. E nós vamos pegar um desses atributos e vamos relacionar com esse assunto aqui para fazer defesa do meu ponto de vista. Vamos começar falando literalmente então. Os sonhos, eles são produção da nossa mente enquanto a gente dorme. Os sonhos acontecem enquanto a gente dorme. E eles são resultados daquilo que nós queremos, daquilo que nós passamos durante um dia. São resultados também das nossas perspectivas para o futuro. De fato, um sonho é uma coisa completamente inconsistente. Um sonho é uma coisa que pode ou não acontecer. Um sonho é uma improbabilidade. E a segunda coisa importante para avaliar aqui dentro do contexto do sonho é que ele acontece enquanto a gente dorme. Então, literalmente falando, Deus não sonha porque Deus não dorme. Tá bom? Não vale invocar a ideia lá, aquela passagem de Jesus no barco que dormia e os discípulos foram acordar ele, tá bom? Aquela perspectiva ali não serve, não dá para fazer hermenêutica dentro desse contexto aqui, porque ali era Deus encarnado. Então tinha fome, tinha sede, dormia, mas nós estamos falando do Deus transcendente e que, segundo essa ideologia, Deus sonha ou não, tem sonhos para a nossa vida. Então, nós temos que nos ater a esse ponto. Nós estamos falando do Deus transcendente. Então, Jesus não vale aqui nessa perspectiva, tá bom? O Cristo aqui, aquele que esteve aqui na terra e que foi acordado pelos discípulos lá naquela passagem do barco, essa parte não dá para colocar aqui no contexto. E falando sobre a vigilância de Deus, nós temos vários textos na Bíblia, eu peguei só dois aqui, Salmo 121 e versículo 4. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Isso aqui está falando sobre o estado de vigilância de Deus, e é um aceno ao fato de que Deus não dorme, Deus não tosqueneja, ele não vacila, ele está sempre em estado de vigilância. E a propósito, Deus vive, Deus existe em outra dimensão, outro estado de coisas. Esse negócio de dormir, de descansar, de sonhar, de precisar comer, são coisas muito humanas, tá bom? Do meu ponto de vista, até onde eu entendo, não se aplica a Deus de forma alguma. No mesmo Salmo, versículo 3, não deixará vacilar o teu pé e aquele que te guarda não tosquenejará. Então, esses dois versículos aqui são um aceno ao fato de que Deus não dorme. Então, se ele não dorme, ele não sonha. Isso aqui do ponto de vista literal. É claro que quando as pessoas que usam esse tipo de frase, esse tipo de frase de efeito, deu os sonhos de Deus para sua vida, viva os sonhos de Deus, e frases dessa conotação, eles estão substituindo aquilo que era tradicional até não muito tempo. Estão substituindo a palavra
planos por sonhos, porque antigamente Deus tinha planos conosco. Hoje em dia, as pessoas estão dizendo que ele tem sonho. Mas dizer que Deus tem sonhos, que Deus sonha sonhos para nós, que Deus tem sonhos para nós, é antropomorfismo elevado à 10ª potência. Antropomorfismo, em teologia, é atribuir formas humanas a Deus. E isso aí também é antropopatismo elevado à 10ª potência. Antropopatismo é a atribuição de sentimentos humanos a Deus, para facilitar o entendimento de Deus. Vou deixar um vídeo aqui para você na descrição e vou deixar aqui no card para você entender essas duas questões. Antropomorfismo e antropopatismo. Então, tem sentimentos que não dá para atribuir a Deus, porque Deus está acima deles. Deus transcende esses sentimentos. Então, sonho é uma coisa muito humana. Eu até entendo quando a pessoa diz que Deus tem sonhos para nós, no sentido de que Deus tem planos para nós. Mas a questão é que essa palavra pode confundir algumas pessoas que não têm essa vivacidade para diferenciar e entender que sonhos nesse contexto são planos. Então é melhor usar a palavra planos. Deus tem planos para nós. Tá bom? Eu acho que descomplica, eu acho que tira toda dúvida, eu acho que não leva pessoas simples de entendimento a entender que Deus possa ser tão humanizado assim a ponto de literalmente sonhar. Né? Então a nossa defesa já partiu do ponto de vista de que ele não dorme. Se ele não dorme, ele não sonha. Sonho são improbabilidades. Sonhos são pensamentos, emoções, fantasias da nossa mente. Desse ponto de vista, Deus também não sonha. Em relação aos deuses da mitologia, seja ela romana, seja ela grega, seja ela nórdica, podem até sonhar. Mas o Deus transcendente, imutável, o Deus criador de todas as coisas, o Deus do cristianismo e o Deus do judaísmo, não sonha. Elias coloca essa questão do sonho dos deuses num contexto de zombaria, quando no primeiro livro dos Reis 18:27, ele zomba dos deuses, dos seus inimigos ali. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ou porventura dorme e despertará. Então Elias está zombando aqui dos deuses das nações, dos outros povos, que porventura poderia precisar dormir. Mas o Deus dele, o guarda de Israel, não dorme nem tosqueneja, está sempre em estado de vigilância. Então Yahvé, o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus, é diferente de Odin, por exemplo, que tem o seu sono eterno, e outras divindades que podem dormir, mas ele não tem essa necessidade. Então dizer que Deus sonha, que Deus tem sonhos para nós e tal, é uma linguagem antropomórfica que eu acho que não pega bem para Deus. É melhor a gente ficar naquele tradicional, naquela coisa antiga dos pais da igreja, que diziam que Deus tinha planos para nós, tinha projetos para nós. E já vou entrar daqui a pouquinho com o meu argumento de lógica aqui, que se baseia num dos atributos de Deus, tá bom? Eu vou colocar e quem sabe isso possa te ajudar a definir melhor essa questão. Então dizer que Deus sonha em si mesmo, que a mente de Deus divaga a ponto dele sonhar como um ser humano, é muito antropomorfismo, é trazer Deus muito para o estado humano. Acho que não pega bem, tá bom? Dizer em sentido figurado, como eu entendo que as pessoas querem dizer, também não é legal, porque as mentes mais fracas, que não são capazes de argumentar do jeito que eu estou argumentando aqui com vocês, pode ser que entenda mesmo que Deus é tão humano a ponto de sonhar como nós. E dizer que Deus sonha é dizer que Deus tem sentimentos como os humanos. E isso não é verdade de jeito nenhum, né? Então, no cristianismo, e aqui incluindo todas as religiões que são cristãs, entendem que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, além de ser transcendente. Vou deixar aqui na descrição, dá um clique, seja curioso, seja curiosa, tá bom? Dá um clique, vou deixar uns vídeos aqui para você na descrição hoje, para corroborar esse assunto. Vou deixar um vídeo para você sobre o Deus transcendente, o Deus criador, vai ser muito legal você assistir, tá bom?
Então, o cristianismo entende que Deus tenha esses 3 atributos. Eu quero pegar desses 3 atributos que são incomunicáveis. São incomunicáveis porque Deus não pode dar para nós essas características dele. Nós não temos possibilidade, condição, capacidade de sermos onipresentes. Nós só podemos estar em um lugar de cada vez, porque a nossa constituição é física. Nós não temos condição de sermos onipotentes, porque a gente só pode poucas e limitadas coisas, enquanto Deus pode tudo, Ele é todo poderoso. Outra coisa que a gente não consegue receber de Deus seria o dom da onisciência. A gente não pode, não consegue, nossa estrutura não é capaz de saber todas as coisas ao mesmo tempo. A gente se perturba de saber certas coisas que a gente acaba sabendo mesmo sem querer, que são perturbadoras. Imagina saber todas as coisas como a mente de Deus. Então, tomando dentre os 3 atributos o atributo da onisciência, Deus não pode sonhar porque Ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele não tem necessidade de imaginar alguma coisa, de querer que alguma coisa aconteça como se essa coisa tivesse a possibilidade de não acontecer, que é o nosso caso. Para nós, sonhar, do ponto de vista filosófico, é imaginar, querer, desejar alguma coisa que está além da nossa potência. Deus não precisa disso porque todos os intentos de Deus podem ser cumpridos. Inclusive, quando Deus quer fazer alguma coisa, a Bíblia diz, quem o impedirá? Então, as vontades de Deus, os desejos de Deus, os planos de Deus não podem ser impedidos. E Deus, então, não se encaixa na questão, na perspectiva de sonhos, porque Ele pode tudo, sabe tudo e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esses atributos de Deus, esses atributos incomunicáveis de Deus, conflitam diretamente com a perspectiva de Deus sonhar. Então, qual que é a minha perspectiva e o meu conselho em relação a essas frases? Deus tem sonho na sua vida, os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, viva os sonhos de Deus. Eu entendo o antropomorfismo dessa afirmação, mas qual que é o meu conselho? O meu conselho é que eu acho que era melhor para a gente conservar, né, a boa imagem de Deus como Deus transcendente, onipotente, onisciente, onipresente, que a gente continue usando aquela velha e boa terminologia. Deus tem planos na sua vida. Você vai viver os planos e os projetos de Deus. Assim, nós estamos falando de coisas muito mais firmes. Nossos pés filosofam menos, se assentam menos em um status filosófico. A gente fica mais com os pés firmes numa afirmação de rocha. Deus tem planos para a sua vida, porque Deus sabe tudo, então Ele pode projetar para o futuro, como se o futuro fosse o presente. Então Ele não precisa sonhar. Deus faz planos, Deus faz projetos, e os planos e os projetos de Deus não podem ser impedidos, nem na sua vida, nem na minha vida. Então os planos e os projetos de Deus poderão ser vividos por você, sim, e serão realizados na sua vida. É assim que eu entendo que deva ser colocada essa afirmação. Não como sonhos de Deus, mas como projetos e como planos de Deus. Alguém poderá dizer, é só semântica, pastor, é só forma de colocar. Não, não é. É mais do que isso. Toda a minha argumentação precisa ter valido alguma coisa, né? Não é só semântica. Implica em trazer Deus ao nível humano de uma forma muito drástica, quando dizemos que Ele sonha. Então, vamos permanecer com a afirmação antiga. Deus tem planos, Deus tem projetos. É isso por hoje então. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, deixe um like, seu like ajuda bastante a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda como inscrito e também como membro aqui do nosso canal. Para você como membro, nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.